Começa agora na TV Ondas de Maricá, A Luz da Psicologia. Bom dia, doutor Luiz Aibinder. Bom dia, Odilon. Bom dia a todos. Agradecer a professora Fanny, que está aqui com a gente, brilhante professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, agora você me deixou até mudo. Como é que eu vou conversar com uma pessoa tão importante assim, se eu nem me preparei ainda, não coloquei meu blazer, eu tinha que ter colocado terno e gravata. Seja bem-vinda, professora, mestre, Fanny Mercante, professora de medicina da UFRJ. É isso? Dilon, não sou tudo isso, não. Eu sou uma professora comum. Nada comum sou que eu, você é mestre. A minha matéria era muito complicada, né? Uma matéria bem complicada. É a histologia e embriologia. Histologia? Então, eu dava aulas de histologia e embriologia. O estudo dos tecidos do corpo e do desenvolvimento do embriãozinho dentro do útero. Caramba! Mas é uma coisa simples. É complicado para quem está aprendendo, mas não é tão complicado para quem está falando. Uma coisa simples. É uma coisa. Como é o nome da primeira pele? Quantas peles a gente tem, doutora? Tem epiderme, derme, hipoderme, são as sabia camadas disso, da pele. Matheus? Eu não lembrava disso, não. Epiderme, derme. Você nunca estudou isso, não? Hipoderme. Estudei, né? Mas eu não lembro muito, não. Nessa época você não foi na escola, estava com verme, na época do hipoderme. Doutor Luiz Aibinder, a negação da verdade. Gente, olha, esse tema de hoje, em tempos de tantas mentiras, né, tá difícil realmente saber quem é de verdade, quem fala a verdade, quem fala mentira, né? Ainda mais em tempos de coronavírus aí, em que esses fake news se propagaram na velocidade da luz e pautam a política nacional, infelizmente, né? Num país em que até o próprio presidente da República aí nega, às vezes, que o vírus matou milhares e milhares de pessoas, aí vira o outro, que vira o salvador da pátria, um é negacionista, o outro é salvador, aí vira uma polarização política, enfim. A pergunta que eu tenho que fazer para o senhor, doutor Luiz Aibinder, para a gente começar essa conversa aqui. Negação da verdade é uma mentira? Negação da realidade. É uma falsidade que a pessoa acredita. Ela pode ter a convicção de que aquilo não existe. Então, ela não está mentindo no sentido de adulterar a verdade. Ela tem uma convicção equivocada. E várias formas de você negar a realidade. Várias formas. Por exemplo, você recebe uma notícia muito ruim. Sim. A pessoa não desmaia? Uhum. Ela desliga o interruptor dela lá, o disjuntor dela, e ela desmaia, porque ela não suporta aquela realidade tão dolorosa. Outras pessoas, por não conviverem bem com a realidade, eu digo que elas não são viciadas em drogas. Elas são viciadas em fugir da realidade. Aí foge através de maconha, cocaína, álcool, etc. As pessoas vivem em fuga constante da realidade. O meu trabalho, em parte, consiste em ajudar as pessoas a fugirem, entre aspas, para a realidade e não da realidade. Eu não sou um vendedor de ilusões, não sou mágico, não prometo paraíso. Eu quero que as pessoas encontrem a paz de espírito pelo caminho delas. Luiz, mas às vezes a pessoa ela não quer ver a realidade, ela não sabe o que vai acontecer e também foge da realidade. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa foge, ela não quer saber do que vai acontecer, ela não sabe ainda do real e ela não quer saber. Eu concordo contigo. Por exemplo, você tem uma pessoa querida que está doente, que vai fazer uma operação. Aí você diz, já deu certo. Como é que já deu certo se nem aconteceu? É um otimismo tóxico. Agora, doutora, quando a senhora vai dar... Eu ia falar que eu tenho um parente, Odilon, que não quer fazer exames médicos. Ele fala, eu não vou fazer exames para não saber os resultados. Quer dizer, ele não sabe os resultados, ele não viu a realidade. Eu ia falar isso agora. Ele não consegue encarar. A senhora, medo, é isso, a senhora, enquanto médica, né? Enquanto médica, a senhora recebe muitos diagnósticos, a senhora deve ter dado, né? E nem sempre os diagnósticos são diagnósticos que vão agradar àquela pessoa que vai receber o diagnóstico. A pessoa que nega a verdade, ela sofre muito mais
quando recebe um diagnóstico de um câncer, um diagnóstico ruim, do que aquela pessoa que enfrenta a vida com vontade, com realidade, encara a verdade de frente. Deixa eu melhorar minha pergunta. A negação da verdade, ela influencia na progressão ou regressão de uma doença? Acho que não. Na minha opinião, não influencia em nada. É até pior, né? A pessoa que não encara é pior. Pois é. Meu parente, ele fala, eu não quero saber o resultado, eu não quero fazer exame. Não, a pergunta é exatamente essa. A pessoa que nega a verdade, ela, quando recebe um diagnóstico ruim, ela piora a situação, tem tendência a piorar? Acho que piora. Piora. Doutor Luiz Aibinder, psicologicamente, a pessoa, quando encara de frente e aquela que nega a verdade, quais são as reações de um e de outro caso? O que pode beneficiar ou prejudicar em caso da doença, da saúde? Uma coisa é você tomar um tombo da tua própria altura, você está na rua, tropeçou e caiu. Outra é você subir num edifício, num apartamento alto e cair lá de cima. Essa decepção gigantesca que a pessoa vai sofrer afeta o sistema imunológico. Ela fica mais fragilizada em relação também a essa doença que ela estava negando. Me lembra aqui uma história da avestruz, que acho que é só uma história, porque acho que a avestruz não convive no mesmo habitat que o leão, na savana. Diz que a avestruz, quando o leão está avançando contra ela, ela enfia a cabeça na areia. Aí o leão desaparece, ela acha que o perigo acabou. É o caso do parente da Fanny, que não quer ver o leão, mete a cabeça na areia. Isso é um problema. A pessoa, Odilon, pode ignorar a realidade. Pode. Mas ela não vai conseguir ignorar as consequências de ter ignorado a realidade. Esse é o problema. E no ramo de atividade, na profissão da doutora Fanny, no caso, que é uma professora, né, de universidade, né? A senhora nota que as pessoas que negam a verdade têm um desempenho diferenciado negativo em relação aos outros alunos? Negativo, sim. Você sabe que uma época, eu dei aula para uma moça que ela inventava histórias. Inclusive, tinha um psiquiatra da universidade que ele diagnosticou essa moça como mitomaníaca. Eu nem tinha acesso a essa palavra, porque eu não sou médica, Odilon. Eu sou biomédica. Uhum. Eu me formei em ciências biológicas de modalidade médica. Então, eu não sou médica, eu sou biomédica. Certo. Então, eu conheço bastante coisa da área médica, mas no clínico. Sim. Né? E essa aluna, ela inventou histórias. Ela disse que estava grávida de um colega de turma. Foi uma coisa assim, impressionante, tudo para não fazer prova. Ela não queria fazer prova, mas a gente não entendeu para a gente. Era verdade o que ela estava falando, né? A gente achou que ela estava realmente grávida e tudo. O que aconteceu? Ela depois disse que tinha perdido o bebê. Aí uma colega minha, professora de bioquímica, muito esperta, ligou para o hospital, onde ela disse que estava internada e não havia ninguém passado com o nome dela. E esse caso foi levado ao psiquiatra da universidade, um grande professor da universidade. Ele disse, não, essa menina tem uma doença, que é a mitomania. Na verdade, ela nega, né? Ela nega o que ela tem que fazer e ela inventa uma história. Né, Luiz? Eu não sei se isso é a área psicológica, uma coisa, ou psiquiátrica. Essa não é mitomaníaca, não. Essa é malandra mesmo. Malandra mesmo. Que ela usou de uma mentira para evitar um dever. Então, ela não é mitomaníaca. O mitomaníaco mente o tempo todo vivendo aquela fantasia. Ela não. Especificamente para evitar algum compromisso. A pessoa diz que está doente para não ir trabalhar, ou a pessoa diz que... Ela tinha feito várias vezes, ela inventou várias histórias, foi uma coisa repetitiva, só que a gente não sabia. Mas se foi em função de evitar alguma obrigação, não é mitomaníaca. Ela é malandra mesmo, é artigo dela. Se chama síndrome de Munchausen. Tem uma história aí, Barão de Munchausen, que era mentiroso, mas por conveniência, não era por mitomaníaca. A mitomaníaca, a pessoa não tem controle. O mitomaníaco, ele acredita nas próprias mentiras? Acredita. Ele pode ser um bom político, né? O senhor tirou aqui da minha língua. Eu falei, meu Deus. Você deixou a bola quicando. Eu conheço tantos mitomaníacos, você nem tem ideia. Eleição chegando, a gente fica ligado. Agora, doutor Luiz Aibinder, diante de todas essas palavras sobre a negação da verdade, deve ter uma palavra de fogo, né?
Tem várias palavras de fogo. A negação da realidade, né, que eu chamo. Uhum. A negação da realidade, Odilon, consiste em fazer de conta de que não se sabe ou se recusa a admitir algo que vai trazer sensações desagradáveis. O ser humano, obviamente, não quer perder nunca, nem eu, nem você, nem ninguém. Quando se depara com um problema, tende a uma negação inicial, como uma maneira de resistir à realidade e se proteger do sofrimento. Ou, algumas vezes, pode até hiperdimensionar o problema, exagerar o problema, assumindo o papel de vítima do mundo e assim conseguindo a atenção de todos. Todos nós, em fases extremamente dolorosas de nossas vidas, recorremos de alguma forma à negação. Por exemplo, quando recebemos a notícia de uma fatalidade, morte de um ente querido, doença crônica, traição no relacionamento romântico, acidente, etc., que o choque é tão intenso que a primeira reação é negar a realidade, afirmando: não é possível, não acredito. Será que isso está acontecendo ou eu estou sonhando? A sensação de irrealidade, de que a perda não aconteceu, pode ser, nesse momento, o único alívio para quem sobrevive, na pior hora, quando a realidade é esmagadora demais. Negar, portanto, Odilon, é um recurso para se proteger. O álcool faz esquecer aquilo que não se consegue enfrentar. As pessoas, como eu disse anteriormente, não são realmente viciadas em drogas. Elas se viciam em fugir da realidade. E a recomendação é aceitar o que não depende de você, depende inteiramente de você. É verdade, porque o nosso cérebro é uma coisa impressionante, né? Um órgão extremamente complexo. É tão complexo que nos faz mentir para nós mesmos, às vezes, para nós acreditarmos em algo que não existe. Isso é muito frequente. Mas como isso é possível, hein, doutor? Porque essa mentira é conveniente. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu gosto muito de doce. Teve certa época que eu mentia para mim mesmo, dizendo que eu tinha hipoglicemia, uma queda de açúcar que me fazia comer doce. Sabe, era muito confortável acreditar nisso. Em vez de assumir a esganação, eu dizia que eu tinha hipoglicemia. Aí, por alguma razão, eu tive que fazer um exame médico na época e deu que eu não tinha hipoglicemia. Não me conformei em não ter essa doença. Fiz outro exame e confirmou que eu não tinha hipoglicemia. Fiquei danado por estar saudade. Mas eu acreditava. Hein, Fanny? Muito interessante. Não, eu queria Pode fazer a sua pergunta. Uma coisa para o Luiz. Eu ia perguntar uma coisa para o Luiz, para vocês, o seguinte: a pessoa que foge da realidade, ela pode imaginar coisas, né? Ela imagina, ela pode ter histórias. Isso é relacionado com esquizofrenia, por acaso? Não, ela não. pode imaginar alguma coisa? Não. Não. Esquizofrenia é uma doença específica em que a pessoa vive fora da realidade. Ela é principalmente caracterizada por duas distorções da realidade. Se chama alucinação e delírio. A alucinação é quando os sentidos dela, olfato, audição, visão, tudo, ela vê, ouve coisas, sente cheiro de coisas que não existem. Ninguém mais percebe aquilo. É uma realidade só dela. Para ela é real. Da mesma forma, quando você está tendo um pesadelo, aquilo é real. Naquele momento é. Então, a alucinação é a alteração dos sentidos e delírio é a alteração dos pensamentos. Por exemplo, a pessoa não sabe separar o que é realidade e o que é... Não, é a realidade dela, não é a realidade comum. Ela vive uma realidade particular. Ela vive em outro mundo. Esquizo significa dividido, frenia e inteligência. A pessoa está no mundo dividido, na mente dividida. Entendi. A mente ela possui autodefesa, doutor? Por exemplo, nesse caso, né, de negação da realidade, eu falei, inclusive, até errado aqui no começo, falei negação da verdade, é mais ou menos relacionado, né? Parecido, É parecido. A nossa mente, ela torna, às vezes, mentira em verdade, inconscientemente. Isso aí é como se fosse uma ferramenta de autodefesa? O nome dessa ferramenta de autodefesa foi dada pelo Freud e chamava isso de mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa que defende a gente da angústia. Então você, por exemplo, tem vários mecanismos.
Um bem comum, que é citado pelo Freud, inclusive, é uma fábula de Esopo, que fala da raposa e das uvas. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou falar para quem não se lembra ou não conhece. A raposa estava passando por um parreiral, viu um cacho de uvas maravilhoso. Ela disse, opa, vou comer essas uvas. Aí pulou, não conseguiu, pulou, não conseguiu, pulou, não conseguiu, porque estava muito alta. Aí ela disse, também as uvas estão verdes. Ela desqualificava as uvas para não assumir a frustração de não ter conseguido. Isso é um mecanismo de defesa. Projeção também é outro mecanismo de defesa. Eu tenho um defeito que eu nego em mim, mas eu vejo nos outros. Fulano é isso, fulano é aquilo, quando no fundo sou eu mesmo. Então são vários mecanismos de defesa. A mente mente para si mesmo. Não confie, não acredite nos seus pensamentos. Pensamentos são apenas pensamentos, não são fatos. A mente mente frequentemente. A mente? Opa, essa eu vou anotar aqui. E a pessoa que nega a realidade, ela é considerada uma pessoa fraca? O que vocês acham? Ela é fraca? Não. Existe isso? Olha, eu sou Luiz e não juiz. Eu só constato que a pessoa está negando a realidade. Aí eu começo a questionar as negações dela. Mas eu não julgo que ela está querendo fugir, não sei. Eu só questiono. Toda mulher não sabe dirigir. Eu digo, não tem exceções? Será que você não está generalizando, transformando uma pequena verdade numa grande mentira? Algumas mulheres não sabem dirigir, outros homens também não sabem, alguns, mas quando se diz todos, você não está negando a realidade? É verdade. Está negando a realidade. E diante desse pensamento, eu fico aqui pensando. E qual seria o pensamento do dia para o caso de negação da realidade? É uma pessoa que eu admiro muito, Woody Allen. Ele disse, a realidade, Odilão, é dura, a realidade é muito dura, mas é o único lugar ainda que se pode comer um bom bife. São frases que verdadeiramente marcam, né? Quem era bom. O Charlie Chaplin tinha umas frases muito fortes também, né? Muito que ficaram aí, marcaram para a história. Agora, negar a verdade também pode ser ligação emocional e profunda consigo mesmo, né? Não é fácil lidar com a dor e às vezes estamos aí tão fechados, né, doutor? Estamos tão fechados e tão enraizados e escurecemos a vida ao nosso redor por causa disso, não é verdade? Um exemplo banal, morre uma pessoa querida. Você não sabe lidar com aquela dor, virou uma estrelinha, foi para o céu. Quais são as evidências? Nenhuma. Mas consola a pessoa. E é uma pessoa uma auto-mentira, né? A pessoa que fica por... Óbvio, né? O senhor falou aí, acabou de dizer, morreu uma pessoa querida, muito próxima, um parente, né? E a pessoa fala, por uma fatalidade, faleceu e a pessoa fica aqui sofrendo por meses e meses, remoendo, procurando coisas, relembrando. Isso aí é uma negação da realidade? Não, isso daí é uma distorção exagerada da realidade. Você vive um período de luto diante de qualquer perda. Se eu perder uma caneta, eu fico chateado por 1 minuto ou 2, talvez. É o luto. Se eu perder uma pessoa, claro que esse luto vai ser muito maior. O luto saudável vai até 4 meses após a perda. Depois de 4 meses já virou patológico. O que é o luto saudável? A pessoa morre, você às vezes tem a sensação que está ouvindo o barulho dela, isso. Bota mais um prato na mesa, isso. Tem aquelas sensações... Ouve a voz chamar. Escuta a voz chamar. Então, tudo isso é normal no período de 4 meses. Quando meu pai morreu, eu estava indo para Teresópolis de carro, e no Fusca que ia na minha frente, os Fusca não tinha aquele espelho lateral grandão, parecia uma pá, né? Eu olhei, eu estava atrás, olhei no espelho lateral dele, e vi o rosto do meu pai. Eu digo, meu pai, como é que pode? Sabe, não podia ser meu pai. Foi enterro do meu pai, como é que podia ser ele? Aí eu fui ultrapassar o Fusca para ver se era meu pai. Claro que não era. Mas eu tive, naquele momento, uma distorção da realidade normal dentro do tempo. Um período inferior a 4 meses. É uma distorção. E outras coisas acontecem. A pessoa bota mais um prato na mesa, ouve voz... Está esperando a pessoa abrir a porta e entrar. É normal, até 4 meses. Depois disso, a vida já segue seu rumo, você já se adaptou à perda
Vida que segue. E a gente vê pessoas que constroem uma situação, né, para forçar uma barra e ele acaba negando a realidade. Aonde eu quero chegar? A pessoa às vezes pensa que é uma pessoa extremamente popular. Eu sou extremamente popular e vou sair candidato a vereador, vamos lá. Aí sai candidato, sai abraçando todo mundo, ele cria aquela situação. Aí chega o dia da eleição, ele tem um voto, nem a esposa votou nele. Aí ele vem naquela negação de realidade, falando que foi roubado, e eu quero que faça aí uma recontagem de votos, e quando vai fazer a recontagem, ele só teve um voto mesmo. E aí? Isso daí geralmente é ego. É uma sensação de importância que a pessoa tem. Eu sou muito importante, todo mundo me observa, todo mundo me inveja, todo mundo isso, todo mundo aquilo. O ego é uma vida que, em função dos outros, é uma vida de vitrine. Você vive a vida para que os outros vejam. Quero mostrar que eu tenho um carro de valor. Às vezes o cara compra um carro que ele não pode ter, não precisa ter, não consegue manter, para mostrar para os outros. Então, tudo isso é muito ego. E, às vezes, também o ego, a gente pensa que o ego é só para cima, senão eu sou maioral. Mas eu sou a maior vítima do mundo, ninguém sofre tanto quanto eu. Quando você vai nas festas, aquela reunião de tia velhas, não fica para uma competição para quem sofre mais. As velhas dizem, eu sofro disso. Não, mas a minha dor é maior, você não sabe que eu passei. Não tem isso lá das famílias? Ego também, para baixo, que são a mais vítima. O ego vive de comparações. Luiz e Odilon, eu queria perguntar uma coisa. Uma pessoa que é o oposto, que encara, assim, numa boa, todas as notícias ruins e tudo mais, ela é fria, porque as pessoas ficam, assim, estranhando, né? Os outros, eu sei que o Luiz não gosta que fale dos outros, mas os outros, quando vem uma reação ao contrário, né? Aquela que encara tudo numa boa e consegue ultrapassar, ela é vista como uma pessoa fria, mais ou menos isso. Existe esse conceito? Existe. De vez em quando me falam isso. Você é frio. Aí eu digo, se por frio você quer dizer não neurótico, eu sou. Eu não vou ter ataque de por qualquer coisa. Eu só aceito a realidade. Porque cada um Tudo que aconteceu era para acontecer. Tem pessoas... Tudo que aconteceu era para acontecer. Por que eu vou me descabelar? E mais, adianta eu me descabelar, ter chiliques? Se já aconteceu, eu posso desfazer? A roda da vida não gira para trás. O senhor tem essa percepção, o senhor tem um conhecimento, mas eu acho que entendi o que a Fanny quis dizer. Por exemplo, estamos num velório, todos os parentes chorando copiosamente, e tem ali né, que é o irmão, por exemplo, do falecido, que não derrama uma lágrima e fica ali em pé o tempo todo. Essa pessoa, ela sofre com algum tipo de problema? Ela acumula os sentimentos e não externa os sentimentos, doutor? Não, não necessariamente. Ela pode sofrer em silêncio. Não é obrigada a chorar. Tem que chorar para a plateia. Mas é consciente isso? Não. Ela vive a realidade dela. Não está com vontade de chorar. Tem que chorar por quê? Está no teatro representando alguma peça? Não. Tem que ser na dela mesmo. Tem gente que faz escândalo fingido. Já viu enterro de rico como é bacana? Ninguém se descabela, fica tudo com óculos escuros, limpa assim o cantinho do olho com lenço. Sabe, mas não tem que chorar. O senhor quer que eu represente... Não há nada de errado em chorar. Você tem glândulas lacrimais. Pode repetir? O senhor está dando uma dica para eu representar como é que o pobre fica no velório, é isso? O senhor quer ver? Isso. Me leva com você! É isso mesmo? E se joga na sepultura. Não, mas isso não é uma coisa um tanto teatral? Teatral. Você tem que viver as suas emoções com autenticidade. Não precisa chorar. E as pessoas acham que você tem que fazer isso. Você tem que ficar lá, deitado. O que as pessoas acham não muda nada da tua vida. Não importa. Exatamente. Não importa a mínima. A gente ouviu. Opinião dos outros é só a opinião dos outros. Muito bem, nós estamos com o programa Luz da Psicologia. Esse é o Dr. Luiz Aibinder, nossa convidada Fanny Mercante. De onde vem esse Mercante? Vem do meu marido falecido, que o Luiz conheceu muito bem.
Ele vinha de uma família turca. Esse mercante é um nome modificado. Quando eles chegavam no Brasil, vindos de fora, mudavam o nome, né? Modificavam. Ficou mercante. Sempre tem uma história, tá vendo? Aqui mas meu sobrenome, Odilon, meu sobrenome é Rubinstein, que é polonês. Helena Rubinstein. Meu pai era polonês. Isso. Helena, Rubinstein. tem uma marca aí, Helena Rubinstein. Famosa. Isso, a maquiagem Helena Rubinstein. YouTube, tem mensagem. Dr. Luiz Gilson Ruffier, bom dia, meu mestre. Evelyn Kupke, bom dia à bancada do programa, a ilustre convidada Fanny e o prezado colega e amigo Gilson. Heloísa Dantas, bom dia. Gilson Ruffier dizendo, bom dia, Odilon, doutora Fanny. Teremos muitas realidades nos programas políticos, realidades deles e não a nossa. Heloísa Dantas, muito bom debate, bem esclarecedor. Parabéns a vocês aí. Risco real. Cadê? O risco real é que, ao negar fazer exames, caso venha a acontecer algum insulto mais sério, perdeu a chance de abordar ainda no início com um prognóstico muito melhor. Maria Tereza, bom dia a todos. Oi, Fanny, tudo bem? Gostava muito da cadeira de histologia. Fui da Unirio, aluna da professora Cortez Milda. É isso? Cortez e Milda. Do professor Cortez e Milda. Chegou a conhecer? E o livro, o clássico Lesson e Lesson. Evelyn. Lesson e Lesson. Conheci. Sheila Berta, parabéns ao grupo, muito interessante esse assunto, hein? Sheila falando, eu sou realista. E vem a Evelyn novamente, gosto muito da sua frase, o que aconteceu não vai desacontecer. Dr. Luiz Aibinder, a verdade, a negação da realidade também está ali, né, rodeando o sexo, o amor e o relacionamento? Tá. Então vamos lá. Odilon, a definição romântica do amor como até que a morte nos separe está decididamente fora de moda. Estamos vivendo relacionamentos descartáveis. Muitas pessoas desistem diante das primeiras dificuldades, quando descobrem que se relacionar não é nem de longe um mar de rosas e descobrem um montão de espinhos. Queremos que a pessoa certa e a relação ideal caiam do céu como se não bastasse, como se não desse trabalho. Pelo contrário, queremos que o relacionamento e o parceiro atendam aos nossos desejos e que nos façam sempre bem. Como se a vida fosse uma propaganda de margarina e tudo sempre fosse fácil e maravilhoso. Esses chavões podem ficar até bem na poesia, no cinema, nas letras de músicas, mas na vida real é fogo, Odilon. É ajuste, é reajuste, é desavença. Relacionamentos não vêm prontos. São constituídos diariamente, não da noite para o dia. E como aviso para os ingênuos, eu digo, não existem pessoas perfeitas. Ninguém é a Mulher Maravilha ou o Super-Homem o tempo todo. Amar, Odilon, é plantar uma semente. Se o solo for fértil, a relação germina. Então, todos os cuidados são necessários. Adubo, água, carinho, diálogo, trocar de lugar quando preciso, ou colocar um vaso maior quando começa a crescer e dar frutos. Podar quando for o momento certo. E tudo isso tem que ser feito com afeto, entrega, desejo, confiança e verdade. Do contrário, Odilon, o amor seca e morre. Pode-se muito bem divergir sem agredir e concordar em discordar. Tendo isso em mente, ainda que saibamos que nada é para sempre, aquilo que nós cuidamos dura bem mais. Infelizmente, Odilon, hoje em dia o divórcio é tão natural que em muitas casas esse divórcio dorme todas as noites entre os dois cônjuges. E aí é aquela velha história, vou lembrar uma frase que o senhor falou lá atrás, casamento é uma prisão de portas abertas, você pode ir embora a hora que você quiser.
Não é isso? Tem várias frases sobre casamento, mas as feministas vão me matar se eu falar algumas. Não, eu só falei isso, não sei se encaixou na hora certa, mas é que eu lembrei dessa frase que o doutor Luiz Arbide me falou um dia. Né? Sofrimento, 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 amigo. Aí também chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. O casamento aí é uma prisão de portas abertas. A porta da cela está aberta. Vai embora se você quiser. Bem, aí a gente vê que a negação da realidade, né? Ela causa, talvez, né? Eu não sei, isso é uma pergunta que eu estou fazendo. Deve causar tristeza, né? Quando não enxergamos mais alegria, né? Em nada, essa pessoa pode caminhar. A negação da verdade pode fazer a pessoa caminhar para uma depressão, doutor Luiz Arbinde? Para os dois caminhos, por uma euforia indevida também. Por exemplo, eu acho que tudo vai acabar bem, tudo vai ser maravilhoso, eu vou viver num alto astral, até o momento que as coisas desabam, essas fantasias quebram e a realidade prevalece. Não dá para alterar a realidade. Isso é uma bobagem enorme. Vai ser o que tiver que ser, não adianta você, eu torço para isso, eu espero aquilo, desejo muito. E quando você fica colocando as coisas no futuro, você está deixando de viver o momento presente. Eu tenho esperança que eu vou ganhar muito dinheiro. Começa a deixar de viver o momento presente para viver aquela fantasia que eu vou ter muito dinheiro, que eu vou ganhar na loteria. Começa a perder o momento presente, que é o único momento real que a gente tem para viver. Então, essas fantasias... Aquela palavrinha que você ensinou a gente, o ser, né? Se isso acontecer, o SE, né? Se isso acontecer, não deve dizer. Porque a gente não sabe se vai acontecer. Se é condicional e a vida se passa no presente. Você só tem um momento presente para viver que é muito breve. E vai desperdiçar. A gente está sempre dando mais valor aos momentos que virão do que o momento que está. Isso é um erro de percepção. É um erro. É um erro. E nesse momento eu estou desfrutando de estar aqui nesse programa, não estou pensando mais nada. Se eu ficar pensando, eu não estou nem aqui, nem lá. E por falar não estar nem aqui, nem lá, eu vou, por falar em não estar nem aqui e nem lá, para um bom entendedor no risco que é Francisco, eu não estou nem aqui e nem lá, mas tenho minha opinião própria. E não está sendo respeitada hoje. Hoje você ou é daqui ou é daqui. Né? Deixa eu botar, abre aí, ou é daqui, está aparecendo só a mão, ou você é daqui ou você é daqui, ou seja, né? Porque para quem está aí, não vou detalhar não, mas enfim, isso se falou muito, mas muito, que se ouve falar muito aí, quase diariamente, é do tal do negacionismo. Esse é um negacionista, aí tem que ter... Agora, por favor, doutor Luiz Arbinde, o que significa a pessoa ser um negacionista? Dizer também, tem terraplanista também junto, né? Que a Terra é plana, não é redonda. Também. O negacionista e o terraplanista e muitos outros istas aí estão emitindo apenas opiniões. Ciência não é baseada em opinião. Ciência é baseada em fato. Como é a minha opinião? A tua opinião não vale nada. É só uma opinião, mais uma opinião. E sendo pouco educado, de vez em quando eu sou das escorregadas, opinião é igual a bunda. Todo mundo tem. Certo. Agora me diz uma coisa. Negação é autodefesa essencial para a vida em sociedade? Olha, uma certa dose de hipocrisia faz bem. Se você não for um pouco hipócrita, você não consegue viver em sociedade. Você vai dizer tudo o que você pensa a respeito dos outros. Matheus, você escapou. Matheus escapou agora. Não é falta de educação, é falta de noção, é um sem noção. Você não vai ter um amigo se você falar tudo o que você pensa. Matheus, você é negacionista? Eu não. Você fala tudo o que você pensa? Aí também não, né? Aí também não, né? Correu. Agora, Fanny, você fala tudo o que você pensa? Também não. Tem coisas que a gente não pode falar, né? Tem coisas que a gente fala e que não fala. Tem que pensar bem antes de falar, esse é o problema. A gente não pensa muito antes de falar, né? Tem que ter um equilíbrio.
Você só sabe o que pensou depois que fala, né? Depois que você falou, a palavra já foi. E muita gente é assim. E muitas discussões nascem assim. Porque a pessoa fala sem pensar e a outra já capta aquilo, já faz um outro julgamento em cima, já joga e vira uma discussão, né? Aí a Evelyn está mandando aqui para o professor. Professor, o senhor está terrível hoje, hein? Faltou citar as carpideiras. Carpideiras são mulheres pagas para chorar nos velórios. Elas choram copiosamente nos velórios. Mas elas não têm sentimento nenhum a não ser o interesse financeiro. São as carpideiras profissionais. A minha filha Já está aqui existiu rindo. isso. A Anitta está rindo aqui. Ainda bem que ela não está chorando, né? Não, Não está carpindo o que a gente está falando. Os carpideiros. Bom, diz que para o relacionamento também, né, seguir de uma certa forma em bons momentos, ter mais bons momentos do que ruins. Eu tinha uma ex no passado que eu marquei na folhinha, folhinha lá em São Paulo é o calendário, né? Aqui também é folhinha? Então tá. Marquei quantas vezes eu briguei com ela no ano inteiro, né? Deu 364 dias de briga, então falei, acho que está na hora de eu... Era ano bissexto. E aí eu quero dizer, fazer vista grossa para os próprios deslizes e para os pares, é normal? É normal, às vezes é necessário e positivo, e às vezes é negativo. Você vai se exigir perfeição? Perfeição é o ideal, só vai ficar neurótico correndo atrás desse ideal. Você é humano, tem falhas, é falível, e por que não se aceitar com as tuas falhas? Se você se cobrar uma condição super-humana, é bastante neurótico. As pessoas, eu me cobro demais, eu não me perdoo. Eu digo, você precisa de um psicólogo. Eu não me perdoo. Porque que crime você cometeu? E quando você errou, você não cometeu crime nem erro. Você agiu com o nível de consciência que você tinha na época. Hoje, teu nível é outro. Até mudou porque você teve aquela experiência passada. Então, não se condene como pessoa. Aquilo que eu fiz, eu não gostei. Isso é arrependimento. Aquilo que eu fiz define que eu não presto. Isso é culpa. Coisa para neurótico. Beleza. Fanny, fica à vontade. Sua pergunta para o professor, interaja, pode ficar à vontade. Já vou contar um exemplo que teve comigo, que aconteceu na minha vida. Eu tinha nódulos na tireoide e o médico falou para mim, tem que fazer biópsia. Eu até reneguei um pouco a ideia de fazer a biópsia, isso foi uma negação minha, mas depois eu acabei fazendo. E depois, quando eu acabei fazendo, veio um resultado que não veio para mim. E eu entendo relativamente os resultados. O resultado não veio para mim, foi para o médico direto. E aí ele me chamou no consultório e eu falei, o que aconteceu que o resultado não veio para mim? Não, o resultado veio direto para mim porque não foi favorável. Ele disse, tá, e o que aconteceu? O que deu? Ah, você está com CA, um câncer de tireoide. Eu falei, tá bom, o que eu tenho que fazer? Ele ficou meio assim parado, porque eu acho que ele não entendeu que isso era a minha reação, uma reação de uma pessoa que está enfrentando uma situação. Eu tinha que enfrentar, vou fazer o quê? O que o Luiz falou, né? A gente tem horas que você tem que enfrentar. Eu falei, não, eu tenho que fazer o quê? Ele falou, você vai ter que operar, tarará, tarará. E eu fiz tudo que ele mandou e fiquei boa. Então, eu acho que você negar alguma coisa, negar um resultado de um exame, negar fazer um exame, negar ir ao médico, é você deixar, né, de se curar nesse caso. Né? Você precisa enfrentar essa realidade. Isso é um exemplo que aconteceu comigo que eu acho. Isso é admirável, Fanny. Isso é admirável, porque o Odilon já repercute de vez em quando a minha frase, é o que é. Né? Você está com nódulos na tireoide, tem que operar. Essa é a realidade, ponto. Você pode ter duas atitudes diferentes a partir daí. Ficar deprimida, desesperada, porque está com coisa. A segunda, e se sentir vítima da vida, de Deus, do destino. A outra atitude é perguntar qual é o meu próximo passo. Exatamente. Isso você não é vítima, não vai ficar deprimida e vai ficar proativa. Isso é atitude saudável. É o que é? Qual é o meu próximo passo?
Você se lembra quando você ficou viúva, você está com medo de ficar deprimida? Eu digo, não Foi. vai rolar. Você falou assim para mim, você é uma pessoa de muitos amigos, você não vai ficar deprimida. E eu não fiquei. E eu encarei numa, assim, normal, numa boa. Ficou triste, mas não deprimida. Não fiquei nem um pingo deprimida. E não fiquei em nenhum momento, nem quando a minha filha, a Anitta, teve câncer de intestino. Que foi uma coisa difícil de encarar, não foi fácil. É o que é. Com 36 anos, ela teve câncer de intestino, você vai lembrar. Ela teve Eu um lembro. pedaço, 7 anos, 8 anos atrás. Mas não foi fácil, não é uma coisa que assim, é fácil de encarar. Não é, fácil não é. O primeiro instante você fica titubeando, mas eu não neguei, em momento nenhum. Eu não neguei a doença dela, entendeu? Eu falei, e agora? Vamos fazer o quê? Eu sempre penso que vamos fazer. Qual é o próximo Lógico passo? que chegaram almas boas que deram a solução e tudo mais, ela ficou boa, ainda bem. Agora, eu acho que negar, eu acho que é prejudicial. Eu penso... Veja bem, eu não vivi essa experiência ainda, mas uma experiência que eu já vivi em termos de morte, alguma coisa, me fez com que o doutor Luiz Aibinder até me falou uma vez, eu precisei tomar uma decisão muito forte que eu nunca tinha vivido naquele momento. Aí ele disse, quem faz o que quer, criança, adulto tem que fazer o que é necessário. Né? Exatamente. Então, a situação, às vezes, vira problema apenas se a pessoa começa a viver em mundo de ilusão. Se encarar com realidade, muda de história. E por falar em mudar de história, qual seria a historinha do dia, doutor Luiz Aibinder? O seu Manuel, eu não sei a nacionalidade dele. Uns dizem que é português, mas eu acho que pode ser japonês também. O seu Manuel queria pular de paraquedas. Aí se matriculou numa escola de paraquedismo, Odilon. No dia do primeiro salto, o avião a 10 mil metros de altura, o instrutor disse para ele, seu Manuel, é só o senhor colocar essa mochila nas costas, pular e puxar a primeira cordinha. Se não abrir, o senhor puxa a segunda cordinha. Lá embaixo vai estar o jipe esperando o senhor. Aí o seu Manuel ficou todo satisfeito, pulou, juntou coragem, pular, porque dá medo, a beça, pulou, puxou a primeira cordinha, Odilon, e não abriu. Ele abriu, puxou a segunda cordinha, não abriu. Aí seu Manuel exclamou, ai, Jesus, só falta o jipe que não está me esperando lá embaixo. Encarou a realidade. Bom, nós estamos chegando aí praticamente ao final do programa, né? Eu queria saber suas impressões em relação à sua participação e se você tem algo a dizer. Fanny Mercante. Eu adorei participar do programa de vocês. Estou à disposição sempre, tá? Um assunto muito interessante esse que foi colocado. Eu sei que existem outros assuntos, mas esse foi muito útil para todos nós. Eu já fiquei com o Luiz fazendo o curso dele 11 anos seguidos, né? Que aprendi muita coisa com ele. E é muito bom colocar isso aqui para vocês, né? As coisas que a gente aprendeu, fazer as perguntas, né? As coisas que são relacionadas ao assunto. Eu adorei ficar aqui com vocês, debatendo, e estou sempre à disposição. Muito obrigada. Tá, nós é que agradecemos. Você está num lugar aqui desse programa que vocês é quem mandam. Aqui é a cadeira do telespectador. Você que manda aqui nesse programa. Agora, a Ana Colucci mandou, doutor Luiz Aibinder, todas as vezes que me defronto com um fato, seja com o real, tenho necessidade extrema de resolver para aliviar meu sofrimento, até voltar à sensação de paz interior. Peraí que pulou aqui, entrou 2 mensagens aqui, pulou. Peraí, nessa sensação de paz interior. Cadê, gente? Sofrimento. E até voltar a sensação de paz. Meu comportamento, professor, ele é exaustivo? Eu não entendi muito bem a pergunta da Ana, mas o que eu entendi é o seguinte, Ana, não importa o que aconteceu, tua paz interior é um tesouro teu íntimo, ninguém tem acesso à tua paz interior. Nada tira a tua paz interior, você pode entregar a tua paz interior. Essa porta onde está a paz interior só se abre pelo lado de dentro. Não importa o que aconteça, você pode estar em paz. Um exemplo, o navio flutua na água, tudo bem. Agora, se a água entrar no navio, o navio afunda. Tua paz interior é mais ou menos a mesma coisa. Não deixa o mundo invadir tua mente. Tua paz é um privilégio teu que você não pode entregar a ninguém.
E vou dizer uma coisa, encerrar o programa aqui dizendo o seguinte: olha, a psicologia é uma coisa que a cada dia mais eu tenho paixão. Eu tenho em casa, lá por parte de pai, né, na minha família, lá em São Paulo, porque eu aqui no Rio sou sozinho, tem minha mulher e tal, a família daqui, mas por parte da minha família mesmo, está todo mundo lá em São Paulo. Eu tenho 2 irmãos pós-graduados em psicologia. E eu, sabe, nunca dei muita atenção para psicologia. Eu falava assim, quem precisa de psicologia? Precisa não ganhar coisa para rico, não sei o que. E hoje em dia, quando faço programa com o Dr. Luiz Aibinder, eu amo a psicologia. Estou quase querendo fazer psicologia, porque a psicologia, ela faz com que você pare e reflita, né? Antes de você ter aquela sua atitude que você poderá ter 1 ano, 2 anos de vida atrasado se você não parar e pensar naquele momento, naqueles 30 segundos. Ou em casos até de ficar 20 anos numa cadeia por ser impulsivo emocionalmente, numa situação de trânsito, alguma coisa nesse sentido.